Convidas voltar para o seu lugar. Vamos retomar para dar continuidade à nossa tarde. Vocês que estão aí no hall, eu convido que voltem para que a gente possa continuar aqui. Pai, obrigada, Senhor, porque o nosso coração se alegra com todas as coisas que o Senhor já ministrou até aqui. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos nos esvaziar nessa hora, Senhor, nos esvaziar para que o Senhor possa nos encher, e assim como um vaso na mão do oleiro, nós nos dispomos, Pai. Nos dispomos e te damos total liberdade para que possamos ser moldados segundo as suas mãos, em nome de Jesus.
gente terminar, passe ali, adquira o livro da Andréia. Eu tenho certeza, olha que bênção, né, Andréia? Coisa mais linda. A gente divulgou mais cedo, mas eu quero divulgar de novo, porque você não pode ir embora para sua casa sem adquirir o livro da Andréia, porque você vai abençoar a sua vida, abençoar a vida de outras pessoas e abençoar também o ministério da Andréia, certo? Então passe ali, a Ju está ali, você pode passar no cartão, tem as facilidades, mas por favor, não vá embora sem levar com você esse presente, amém? Vamos lá, irmãs. Animadas? Também estou. Então eu quero conclamar você a estar em oração agora. Oração, porque eu tenho alguns objetivos muito específicos hoje aqui. Primeiro, sempre é com a glória de Deus. E a glória de Deus vai ser anunciada quando a gente vê bocas confessarem, joelhos se dobrarem ao único que é digno, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu já quero começar, talvez, pelo fim, porque eu já quero que você prepare o seu coração para aquilo que a gente vai estar enfrentando nessa hora. Tenho 40 minutos com vocês aqui. E eu não sei como, eu notei, todo mundo que veio falar aqui praticamente repetiu a mesma frase. Eu não sei o que você está passando na vida, de fato. Eu também sou mais uma que não sabe. Eu não sei quem é você. Eu não sei muitas coisas sobre 99,99% do grupo aqui presente. Mas uma coisa eu sei, todas pecaram e carecem da glória de Deus. E é impossível você que participou dessa conferência ter chegado até aqui sem minimamente ter observado uma coisa. Você faz parte de qual grupo? Porque só tem 2 grupos na Terra. Temos hoje em torno de 8 bilhões de humanos na Terra. A gente pode ter vários filtros, nichos, para olhar essa população de 8 bilhões de humanos. Mas se a gente perguntar para Deus, como o Senhor vê esses 8 bilhões de humanos? Segundo as Escrituras, só tem 2 critérios: a população viva e a população morta. Você fala, não, mas dentro desses 8 bilhões estão vivos. Quem disse? Porque o que você chama de vida é respirar? O que você chama de vida? É sair da cama? É pensar? É sentir? É se vestir, se despir? Aí você chama de vida? Não é o que a Bíblia chama de vida. Isso é um tipo de vida. Um tipo. Mas aqui é a vida. Mas não é essa vida a única que existe. Existe uma vida que só os humanos que conhecem a Deus por meio de Jesus Cristo, só existe um tipo de vida que esses humanos, só eles podem experimentar. A vida que é proveniente da pessoa chamada vida. Existe uma pessoa chamada vida, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para resolver um problema que nenhuma de nós seria capaz. Qual? A nossa inimizade contra Deus. Você fala, não, mas eu nasci num lar religioso, eu frequentei a igreja desde menina, cresci com Bíblia em casa. Você e boa parte da população do Brasil, minha querida. Aí você fala, não, mas eu cresci tendo fé. Fé na fé não salva. Fé na fé qualquer um com bom senso tem. Fé na fé não salva, não muda a realidade de morto para vivo. Agora, fé na pessoa chamada Cristo, Senhor Jesus, isso salva.
Então você pode ter crescido na igreja, você pode ter frequentado todas as conferências, você pode ser membro de igreja, você pode ter nascido, sabe, num ambiente evangélico, católico, não importa, você pode ter nascido num ambiente bom, de gente justa, de gente que até teme a Deus. Deixa eu te falar, isso não salva. O que salva é ter um encontro com a pessoa chamada vida. E essa pessoa chamada vida é capaz de remover do seu coração aquilo que faz inimizade contra Deus, ainda que você seja boa moça. Boas moças vão para o inferno, porque não é a bondade das moças que vai salvá-la, não é a bondade das moças que vai salvá-las, não é. O que vai salvá-las é o Redentor, chamado Jesus Cristo. Então, de cara, eu já quero que você, nesse começo da minha conversa, você avalie daqui para o final, de qual grupo você faz parte. Você faz parte do grupo de boas moças, que tenta fazer tudo certo, passar no checklist ali, de que tudo que é legal, que tudo que é, sabe, justo, fofo, meigo, de boa fama, ok, tudo isso é bom, mas isso não salva. De qual grupo você faz parte? Porque existe então o grupo dos vivos e o grupo dos mortos. E no grupo dos mortos estão as boas moças, que só são boas moças pela força do próprio braço, ainda que bem intencionadas. Agora existe o grupo das pessoas que são vivas, porque tiveram um encontro com Cristo. Qual é a sua situação hoje? Então é uma chamada, porque acabou, daqui a pouco, você vai tocar a sua vida, e você pode sair daqui com a ilusão que você está saindo daqui uma mulher transformada, e não está. Mulher transformada não é mulher que entendeu tudo que as preletoras fizeram, falaram, e tenta replicar na própria força. A maior tragédia vai ser se você conseguir replicar, porque você vai ter a ilusão de que foi você, pela sua diligência, e todas as glórias cairão, sabe para quem? Responde, para você. Então isso não é obra de Deus, isso é obra sua, porque foi boa moça. Agora, bom mesmo, só tem um, que atende pelo nome de Jesus Cristo. A pergunta é, qual a sua relação com Ele? Porque se Ele for mais um que você consulta para se dar bem no seu céu, você continua em caminho de morte. Se Ele for mais um para quem você apela, quando o negócio enrosca na sua vida, você continua em caminho de morte. Então, agora, responde, você faz parte de qual grupo? Das pessoas que são vivas por meio de Cristo, que tem certeza da salvação, sabendo que não há escrito de dívida que faça uma barreira entre você e Deus, porque o Senhor Jesus se tornou o caminho pelo qual você passa, pelo mérito exclusivo dEle, para que te dê chance de ser co-herdeira nele, de tudo aquilo que Ele vai receber do Pai, porque Ele é o Senhor de toda a realidade. Você faz parte desse grupo? Se não, essa é a sua hora de consertar a sua vida. Então provavelmente nós temos mulheres hoje aqui, que chegaram no grupo das boas moças, mas que precisam fazer um encontro com aquele que é o único bom mesmo, que é o Senhor Jesus. Essa é a sua chance. Ser filha de crente não é suficiente para você ser crente. Ser filha de pastor não é suficiente para você ser filha de Deus. Ter crescido em igreja evangélica não faz de você igreja. Agora, aquelas que estão se tornando uma com Cristo, pelo mérito exclusivo de Cristo, essas sim
são o povo de Deus. Qual é a sua condição hoje? Então, de cara, eu já quero que você se pergunte. E provavelmente nós já vamos ter mulher aqui agora com convicção. Aliás, já vou perguntar, já tem alguma mulher com convicção aqui agora que precisa nascer de novo e fazer as pazes com o Senhor Jesus Cristo? Já levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Então existem mulheres, a minha pergunta é: quem precisa ter convicção de salvação hoje e chegou aqui sem ter? E que quer sair daqui com convicção? Vai sair daqui convicta em nome de Jesus. Então até o final, nós já temos missão, mas essa não é a única missão que eu tenho hoje aqui. Foi me dada a tarefa de falar sobre uma mulher, para fazer aqui o fechamento dessa nossa conferência. E achei tão... Essa água que eu posso tomar, né? Achei tão fofo que Marina escolheu essa mulher para mim. E eu achei maravilhoso, porque eu falei, que bom, vou estudar sobre ela. E ouvi, né, todas as irmãs falando hoje aqui, fui consultar inclusive a Bebel. Vocês notaram, quando ela falou um pouco sobre a gestação complicada que Lana teve para trazê-la à existência? Vocês lembram onde ela estava? Escócia. Perguntei para ela, nasceu lá? Ela falou que sim. Perguntei o ano, 95. Então, em 95, ela nasce na Escócia. Esse é o primeiro ingrediente que eu quero estar trazendo aqui agora para a nossa conversa. Porque a minha conversa com vocês hoje vai ser sobre uma mulher chamada Lídia. E o que Lídia tem a ver com Lana, com Bebel? O que Lídia tem a ver com esses textos aqui que eu separei para a gente tentar juntar tudo ao final? Gênesis 1, 28. Vai abrindo sua Bíblia que nós vamos vasculhar as Escrituras. Gênesis 1, 28 diz que Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Isso aqui é Deus falando para quem? Gênesis 1, é Deus falando para quem? Adão e Eva. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus vira para Adão e Eva e fala o quê? Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você, para a gente já ir para o segundo ingrediente. Então o primeiro, na verdade, foi: qual a relação entre Lídia, Lana e Bebel? O segundo é esse aqui, Gênesis 1, 28. Sejam férteis e multipliquem-se. Te pergunto, encham a terra do quê? Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Deixa eu te perguntar, encham a terra do quê? Segura. Mateus 28, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Jesus se aproxima aqui, versículo 16, 17, fala que Jesus se aproxima dos 12, Jesus morre, ressuscita, aparece para os seus 12, alguns o adoraram, outros duvidaram. Agora começa o versículo 18 de Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse, deles quem? Dos 12, dentre eles quem adorou, dentre eles quem duvidou. E disse o seguinte para o grupo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso terceiro ingrediente. Então, qual a relação entre Lídia, Lana e Bebel? Encher a terra do quê?
E agora a gente está em Mateus 28, e Jesus lança o desafio de fazerem discípulos. Muito bem. Até que a gente chega para o nosso último ingrediente. Atos 1:8, para daí a gente entrar na nossa história. Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando, isso aqui é quem falando? Jesus falando para os seus discípulos reunidos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, até que a gente chega agora na nossa história. Passamos então por Gênesis, Mateus, Atos 1, e chegamos agora em Atos 16, que eu quero que você abra e acompanhe a leitura, por favor. Atos 16, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Se a gente trouxesse essa região para o nosso tempo, estaríamos falando de qual continente? Frígia e Galácia. No mapa seria qual continente? Não. Ásia. Equivalente talvez ali à região da Turquia. Então Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Aliás, ao contrário. Estavam viajando pelo território, seguindo ali a região da Ásia, que era por onde eles estavam pregando, e queriam avançar com a pregação do Evangelho, e ali tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então eles estavam sempre ali pregando o Evangelho na região da Ásia, quando queriam avançar e o Espírito Santo os impediu. Então aqui o que acontece? Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então qual era o plano? Vamos avançar na Ásia. O Espírito Santo falou o quê? Não. Muda o plano. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Então é a primeira vez, nessa viagem agora missionária, segunda viagem de Paulo, que Paulo agora está tendo uma nova direção. Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, aqui agora nós estamos falando de qual continente? Quem lembra? Macedônia. Agora nós estamos falando de Europa. Você fala assim, mas isso é importante, Andréa? É. Sabe por que é importante? Paulo estava, durante uma noite, passando por uma situação difícil. Até então o plano era seguir para essa direção. As coisas não fluem. O Espírito Santo agora conduz para uma outra. Que certeza ele tem, junto com os seus? Nenhuma. A não ser essa convicção por meio de uma visão, em que aparece um homem da Macedônia em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. O que ele tinha de experiência para essa missão? Nada. O que ele tinha de Google Maps? O que ele tinha de aplicativo? O que ele tinha de guia de viagem? De roteiro, de meio de transporte? Clima-tempo? O que tinha de estrada? O que tinha? Ele não tinha nada. Ele tinha um sopro que apontava uma direção, que era o Espírito Santo de Deus, que trouxe por meio de uma visão uma direção: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
preparamo-nos imediatamente. Você notou essa palavrinha? Preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Essa é a hora que você está parando para pensar, André, você não está perdendo foco, porque não é sobre Lídia? Pois bem, então, era uma vez um grupo de apóstolos, com a sua equipe missionária, que recebeu inesperadamente uma nova direção do Espírito Santo de Deus, dizendo o seguinte: partiu desconhecido. Não tem Google, não tem Uber, não tem Waze, não tem carro, não tem WhatsApp, não tem clima-tempo, não tem nada disso. Não tem várias traduções da Bíblia, onde você pega o seu aplicativo, não tem. O que tem é um desconhecido mundo pela frente, sendo descortinado pelo Espírito Santo de Deus, por meio de algo muito concreto, uma visão noturna. De 0 a 10 a chance desse negócio dar errado. Pois bem, partiu desconhecido. Detalhe, imediatamente. Partindo de Troade, navegamos diretamente para ok? Navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, de fato, esses homens tentaram avançar com a plantação de igrejas no continente asiático. O Espírito Santo embarreirou. Falou, vaza daqui, pega rumo para cá. Ó. Imediatamente foram. O que tinham então de plano? Nada além de imediatamente acatarem a direção do Espírito Santo de Deus. Pois bem, chegaram numa região, uma cidade estratégica, e ali ficaram vários dias. Chega o versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Você sabe que o que homens piedosos, missionários, não podem apartar da sua vida? Devoção a Deus. O lugar de se humilhar diante de Deus. O lugar de lembrar de onde veio e do quanto depende do Eterno Todo-Poderoso. Pois então esses homens, nessa viagem missionária, foram procurar, sabe o quê? Um cantinho para orar. E chegaram na beira de um rio. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Chegaram em Tuiutaba. Estava rolando uma conferência. Na calçada, eles chegam e começam a conversar com a mulherada que estava na conferência. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Olha que interessante, uma mulher temente a Deus. Mas era uma mulher convertida? Não, era uma boa moça. Olha, boa moça. Boas moças fazem oração. Boas moças se reúnem com outras boas moças. Não tem problema ser boa moça. O problema é não ser o quê? Nascida de novo. Então, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Então, púrpura a gente conhece como sendo uma cor, não é verdade? Uma cor maravilhosa, mas se você pesquisar de onde que é extraída essa cor, você vai ver que o rolê é muito bruto. Porque vem de um molusco,
que é do mar, e que alguém vai ter que pescar isso aí, ou caçar, não sei nem o verbo correto, para extrair esse pigmento, para daí tingir tecido, que era um luxo só. Então, quem está por trás desse business? Lídia. Uma mulher temente a Deus. E Lídia está lá na beira do rio, com as coleguinhas, certo? E lá pelas tantas, chega esse grupo, que nunca tinham visto, e o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então existe um grupo de mulheres tementes a Deus na beira de um rio. A Bíblia traz isso, não era uma mulher desocupada, não era uma mulher preguiçosa, não era uma mulher folgada, uma mulher à toa. Não, era uma mulher temente a Deus que estava no meio de outras mulheres na beira de um rio. Nisso chega um grupo de cristãos. Ninguém tinha ouvido falar nada a respeito disso, porque o evangelho estava avançando na Ásia. E lá pelas tantas, quem é que está ali? Paulo. Fazendo o quê? Pregando. O Senhor abriu o coração de Lídia para ela prestar atenção na mensagem de Paulo. Versículo 15. Tendo sido batizada. Então, o que você vê aqui? Que essa mulher temente a Deus estava no lugar certo, na hora certa, tudo isso preparado por Deus para que houvesse o encontro imediato dela com o Senhor da vida dela. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Como pode uma mulher, nessa época, poderosa, mas mulher, ter sido de tamanha influência, não só para dar conta de si, mas de influenciar a sua própria casa, a ponto de ela e os seus serem igualmente o quê? Batizados. Então, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Que mulher é essa, hein? Por que a gente está fechando essa conferência falando a respeito dessa mulher? O que essa mulher tem a ver com o texto de Gênesis, de Mateus, de Atos 1? O que essa mulher tem a ver com a história de Lana e Bebel? Bebel nasceu na Escócia. Em 1995. 1945 anos depois da conversão da primeira pessoa cristã no continente europeu. Adivinha quem? Lídia. O Evangelho encontra um coração fértil nesse continente que até então não tinha recebido nenhuma viagem missionária dos cristãos. Foi o coração de uma mulher, na beira de um rio, que quando recebe a mensagem de Paulo, ela nunca mais sai daquela beira de rio do mesmo jeito. Só que dorme com essa. Nunca mais o continente foi o mesmo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o que Deus pode fazer com uma mulher que ninguém imagina que dali vai sair alguma coisa além de um pano pintado. Não subestime. Esse mesmo continente serviu de berço para que uma família de missionários desse à luz a missionários que hoje estão abençoando você. Hoje, você e eu colhemos fruto da vida dessa mulher. A primeira conversão registrada
no continente europeu foi dessa Lídia. Uma mulher que estava ali e que simplesmente entendeu o seguinte: olha só, tive um encontro com a pessoa chamada Cristo. Deixa eu te falar, ela era temente a Deus, ela era do grupo das boas moças, mas continuava sendo uma morta nos seus delitos e pecados, até que ela teve um encontro com Cristo, e ela nunca mais foi a mesma, porque ela não precisa agora fazer a boa ação para cair na graça de Deus. Não, a ação boa que ela faz porque ela já caiu na graça de Deus. Então essa mulher agora vive algo novo, porque a casa dela agora vira o quê? Uma base missionária, onde ela hospeda aquele que trouxe, junto com seu grupo, a melhor de todas as notícias. E não foi o preço, a cotação alta do quilo de tecido de púrpura. Foi a boa notícia de que a inimizade que havia entre ela, a família dela e Deus foi extirpada pelo Filho de Deus, que foi para o Calvário e ressuscitou dali. Então essa mulher não é mais a mesma, não só por isso, mas também pelo fato de saber que esse Cristo está vivo nela. E ela, diante de uma realidade que é a seguinte: esses homens estão aqui procurando um lugar para orar, saindo daqui eles vão para onde? Ela entendeu, eu faço parte disso. Então, se vocês consideram que eu seja do Senhor, uma crente no Senhor, a minha casa é a sua casa. O texto continua. Certo dia indo nós, versículo 16, para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Olha um outro business aqui. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Você fala, nossa, que bênção. Bênção não, quem estava falando? Um demônio. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então, por amor ao business, matem os apóstolos. Não somos dessas, somos? Que amam mais as coisas que Deus pode dar do que o próprio Deus, que se deu por nós. A multidão, versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Essa é a realidade do campo missionário, inclusive até hoje, dependendo da região. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então visualiza a cena: costas, pernas rasgados de açoites, nus, presos agora numa masmorra, não só trancafiados numa sala, mas também presos, acorrentados num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando e amaldiçoando Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Cuidado com esse aleluia.
Cuidado com esse aleluia, que pode ser que Deus acredite. Cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, ai, é lindo, olha o outro imediatamente. Agora você vê que quem é que está com pressa? É Deus. Imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. O carcereiro estava acreditando que só tinha uma salvação para ele. Qual? O suicídio. Talvez nós tenhamos hoje mulheres nessa condição aqui. Mulheres que talvez tenham vindo para cá com tudo planejado para ser o último evento. Talvez nós tenhamos hoje, alguma mulher hoje aqui, que já tenha vindo talvez só como despedida, porque não acredita mais que haja alguma solução, saída, sentido para a sua vida. Tamanha a masmorra em que se encontra. Não será assim, em nome de Jesus. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. É o mesmo que eu falo para você, que estava flertando com a morte até hoje. Não faça isso. Não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Esse é o poder do Evangelho, que muda a realidade de um carcereiro para enfermeiro, de perseguidor do Evangelho para servo do Senhor Jesus. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Imagine esse carcereiro lavando as feridas que ele ajudou a fazer e piorar. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, eles lavam os apóstolos e missionários. Agora, eles estão lavados pela água do batismo. Então, os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você que chegou aqui sem ter paz com Deus, você pode sair daqui com alegria de crer em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Por que a gente está lendo essa história toda? Por causa do finalzinho desse capítulo. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzidos para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da casa. Pois bem, qual é a cena? Temos aqui um grupo de missionários
que após a segunda viagem missionária desse grupo, mas a primeira no continente europeu, tendo uma salvação, iniciando toda essa chegada do evangelho no continente europeu, o solo fértil inicial que Deus traz para alegrar o coração desse grupo é o coração de Lídia, de sua família. Liberta uma moça endemoniada, dá ruim demais para o negócio, arrumam como desculpa, jogam os missionários na cadeia, que quase são mortos, mas aprove ao Senhor que desse esse livramento para eles, e além de tudo avançasse na pregação naquele continente, através da família e da pessoa do carcereiro. Pois bem, estão livres. Mas qual é a condição desse grupo? Um monte de farrapo humano. São missionários com o corpo rasgado, são missionários que ainda dependem da direção de Deus. O que será deles? Já que estão na mira das autoridades, já que estão na mira agora das pessoas poderosas, para onde que esse grupo de missionários vai? Com quem que eles podem contar? Com quem Deus pode contar para avançar a pregação no continente europeu? Versículo 14. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de quem? De Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Irmãs, você sabe que a prova nossa agora é a seguinte: se você não foi uma das pessoas que levantou a mão quando eu perguntei quem precisa sair daqui ainda com a convicção de salvação porque estava sem essa convicção, eu deduzo que você já seja então o grupo que já é salvo pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas a pergunta é: qual a sua relação hoje com o que Deus ainda está fazendo na terra? Você sabe por quê? Porque o primeiro texto que a gente leu é um texto de Gênesis 1, que fala sobre uma direção que Deus deu para o primeiro casal. Vamos trazer para os dias de hoje, se Adão e Eva estivessem aqui. Primeiro casal de cristãos. Primeiro casal de adoradores do Deus Todo-Poderoso. Então, para esse casal de adoradores, Deus deu a seguinte direção: encham a terra. Agora eu pergunto, de quê? Vocês falaram filhos. Repensem. Porque o mundo hoje tem 8 bilhões de humanos. Eu te pergunto, a meta então foi batida? A terra está cheia de filhos de alguém. A meta foi batida? Foi essa a direção que Deus deu para Adão e Eva? Façam filhos. Ou Deus deu a direção para eles: encham a terra daquilo que vocês são, meus adoradores. Então eles entenderam que eles tinham que encher a terra de pessoas que tinham como objetivo maior da existência fazer a vontade de Deus. Só que o pecado chega em Gênesis 3. E quando Deus pode acabar com toda a história, Deus não acaba com a história, Deus acaba com o Filho dele, para consertar a história para os que creem. E o Filho dele, Senhor Jesus, Deus encarnado, vem ao mundo, substitui todos que pecaram e que crerão nele, os salva, então conquista a salvação deles na cruz, e esse Jesus agora dá uma direção para aqueles que são seus discípulos. Qual é a direção? Já estamos em Mateus 28. Façam discípulos. Eu te pergunto, o que é um discípulo, senão um adorador? Então você descobre que Gênesis 1, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. E Mateus 28, sejam férteis e multipliquem-se, façam discípulos de toda a terra. Nós estamos falando de quê? Do mesmo texto. Então qual é a missão para quem se diz crente em Jesus Cristo, senão gerar novos adoradores? A pergunta é: onde?
E aí em Atos 1 a gente vê que o Senhor promete o seguinte: na hora de cumprirem a missão, não vão na raça, vão no poder do Espírito. E Ele está chegando e vai revestir vocês então do poder que vem do alto, para que vocês sejam testemunhas onde? Em Jerusalém, e em Samaria, e na Judéia, e até os confins da terra. Simultaneamente. Então o Espírito Santo continua engajado com qual missão, irmãs? A mesma desde o princípio, de levantar adoradores para o único que é digno, que é o Senhor Jesus Cristo. Até que a gente chega em Atos, na história de Lídia, quando o Espírito Santo está guiando então Paulo pela Ásia, que é onde ali tinha chegado o Evangelho, e agora Paulo, naquilo que era familiar, recebe a direção: vocês vão mudar de rumo, vocês vão para o novo continente, e o Espírito Santo aponta. Quem responde inicialmente ao Evangelho? Lídia. Eu te pergunto, e se Lídia calasse a boca? E se Lídia fechasse a casa? Eu vou chegar à conclusão e dizer que o Evangelho não teria chegado onde chegou? Não. Porque Deus é soberano. Mas ela teria perdido a oportunidade de fazer parte dessa história. Minha pergunta é: você quer fazer parte de qual lado? O Evangelho de Jesus vai chegar onde tem que chegar. Mas você se conforma em não fazer parte disso? Você se conforma em sair daqui e querer ficar trancafiada na sua casa, servindo estritamente os seus, pegando os seus panos de púrpura, construindo o seu império, vestindo os seus, e não se importar com o Espírito Santo que ainda passa pela terra procurando aqueles que precisam ouvir sobre Jesus para que adorem ao único que é digno? Então eu quero que você entenda o seguinte: nós temos dois grupos hoje aqui. O grupo de gente que já conhece o Senhor e o grupo que não conhece. Do grupo que não conhece, a pergunta é: quem quer sair daqui fazendo parte do grupo que conhece Jesus? E a gente vai orar com quem está nessa condição. Mas nós já temos majoritariamente aqui o grupo das que já conhecem. E nós temos um baita de um desafio hoje. Você fala assim: tá, Andréa, mas o Evangelho chegou no continente asiático. O Evangelho chegou no continente europeu, tanto é que 1900 e tantos anos depois, essa menina nasce lá numa família de missionários que estava lá. Então, Lídia foi frutífera, junto com outros que ela hospedou na sua casa, e ali o Evangelho foi sendo pregado. O Evangelho chegou no continente africano. O Evangelho chegou na Oceania, o Evangelho chegou nas Américas. Aí você fala: então cumprimos a grande comissão? O Evangelho chegou nos confins da terra? Só tem um pequeno problema: o Evangelho chegou provavelmente em todos os países, mas não chegou em todas as etnias. Preparada para o número? Faltam 7.000 povos que nunca ouviram falar esse nome aqui, ó, Jesus Cristo. Existem 7.000 povos hoje no mundo que não tem nenhum versículo na sua própria língua. Aliás, nem sabem que Bíblia existe. Então você sabe o que o mundo está precisando hoje? De Paulos e Silas, e de Lídias, e de Anas, e de Raabes, e de mulheres samaritanas. O mundo está precisando hoje ainda de pessoas com quem Deus possa contar para continuar sendo fértil e enchendo a terra. Não é de menino e menina, é de filhos que sejam adoradores do Deus vivo. Você dá conta de sair hoje daqui sem se importar com essa convocação? Você tem coragem de sair hoje daqui, depois de um comissionamento que começou
só nesses dias, começou ontem. Sem contar tudo que você já ouviu até hoje. Se contasse de ontem para hoje, o tanto de testemunho que nós recebemos. A pergunta é: para quê, irmãs? Se não for para você abrir o seu coração, eu abri o meu. Para você abrir a sua casa, eu abri a minha. Para você abrir a sua vida, a sua bolsa, o seu bolso. Você abrir, sabe o quê? A sua história, para que novas histórias aconteçam e que seja levantada a adoração ao nome do Senhor em todos os continentes, para todos os grupos, inclusive os 7.000 que ainda faltam. Eu quero que você entenda, a história do Evangelho na Europa começou com uma mulher. Você pode ser essa uma mulher que vai levar o Evangelho para onde ele ainda não chegou. Eu quero te desafiar a pedir isso para Deus agora. Se de fato você é crente no Senhor. É um caminho sem volta. Então a primeira convocação que eu faço, eu vou fechar com isso aqui. Por isso que eu te pedi, ora. Ora, porque pode ser tarde de salvação. A pergunta que eu vou fazer aqui agora é: quem precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e não tinha entendido isso até agora e não tinha feito de verdade e que quer fazer isso aqui agora para não ter nunca mais dúvida de que o seu nome está escrito no livro da vida? Quem está nessa condição, levanta a mão, por favor. Você já vai ficar em pé e você já vem para cá que nós vamos orar. Vou pedir para a Fran vir para ela me ajudar a orar. Quem está nessa condição, levanta e vem aqui que nós vamos orar. É salvação, irmãs. Faz conta que você está feliz. Você tem ideia do que é isso? Quem vai sair daqui hoje convicta? Eu não saio mais daqui com dúvida. Eu não aceito sair daqui com dúvida sobre a minha salvação, sobre onde vou passar a eternidade. Eu não quero sair daqui com dúvida. Chega. Eu quero sair daqui convicta de que eu estou do lado da vida e que a pessoa chamada vida habita em mim. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o das bonitas sentadas aí. Vidinha ganha, eternidade. Pode ir orando, tá, meninas? Conduzindo essa mulherada à salvação. Agora meu papo é com as bonitas sentadinhas. As crentinhas de Jesus. As bonitas, tudo na beira do rio, né? As comadres, tudo ali orando, ouvindo a palavra, coisa linda. Não é verdade? Ah, que bonita. As borboletinhas de Jesus, não é não? Maravilha. Muito bem, só tem o seguinte. Deixa eu te falar. 7.000 povos. Como crerão se não ouvirem? Sabendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como pregarão se não forem enviados? Então a pergunta é: quem vai? Então do grupo das bonitinhas de Jesus aqui, e eu sou a primeira a fazer parte desse grupo. Não estou me colocando de fora. A pergunta é: quem topa ir? Pensa bem. Pensa bem. Quem topa? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque provavelmente hoje nós teremos pessoas com convicção de chamado missionário. E eu quero orar por vocês de missionária para missionária. Quem são essas cujo coração está ardendo para dizer: sim, envia-me, Senhor? Quem são essas? E de repente você vai falar assim: eu não tenho essa convicção, mas eu quero ajudar a pagar a conta. Então, se você não é essa que falou, me envia, você é que vai segurar a corda pagando a conta.
seja com dinheiro, seja com oração, seja com conselho, seja sabe com o que? Presta atenção, abrindo a sua casa, lavando uma ferida, fazendo uma comida, mas você não vai sair daqui como quem não se importa com a adoração que Deus quer receber em todos os continentes, de todos os povos, porque Ele é digno. Deus, essa é a hora mais importante, Deus, em que o Senhor aguarda a nossa resposta. O central é a pregação da sua palavra. Mas essa é a hora que a gente mostra se a gente é crente ou não no Senhor. E essa é uma tarde de salvação para algumas, mas essa é uma tarde de conserto para todas nós. É uma tarde de alinhamento, Deus, onde mulheres estão respondendo ao seu chamado. Algumas vieram aqui, outras estão com o coração ardendo aí, estão ou não estão? Ardendo diante do Senhor, dizendo: não me deixe de fora. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer ao redor do mundo. Não me deixe de fora, me deixa dentro. Me envolve de algum jeito. Seja abrindo a minha casa, seja cozinhando, seja montando um negócio, seja hospedando, seja indo, seja pagando a conta de quem vai, seja sustentando diligentemente em oração, mas não me deixa fora do movimento do Senhor, de procurar adoradores de todas as etnias, de todas as regiões da terra, e de gerar adoradores, de gerar discípulos. Não me deixe fora, não me deixe fora, me enche com seu poder agora, enche, Deus, cada uma de nós com o seu poder, para que a gente venha ser conhecida não pelos nossos negócios de púrpura, Deus, mas que a gente venha ser conhecida pela fidelidade ao Senhor, pela diligência em servir o Senhor, pela disposição em arder em adoração ao Senhor, sem covardia, sem preguiça, sem a vergonha de dizer que somos suas. Então, em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós mulheres que, ainda que o mundo não conheça, o Senhor nos chama de filhas amadas, de co-herdeiras de todas as coisas em Cristo, pelo mérito exclusivo de Jesus, que nos selou, nos comprou, que nos chamou para si, e o diabo não pode tocar mais. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pela fé, por aquilo que o Senhor há de fazer com um grupo de mulheres que de fato foi transformado para transformar um mundo que jaz no maligno, num mundo que testemunha que existe o Senhor de toda realidade, e o nome dele é Jesus Cristo. Faz isso, Deus, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs. Aleluia, minha irmã. Nesse mesmo espírito, eu queria pedir que todas as intercessoras estivessem aqui à frente. Você que é pastora também estivesse aqui à frente. E nós vamos estar orando pelas nossas irmãs. Então, se você tem quer derramar
derramar seu coração diante do Senhor. Em algum tempo dessa conferência, o Senhor falou profundamente ao seu coração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando umas pelas outras, para a gente poder encerrar, né? Com esse tempo de oração, em que as irmãs vão poder ministrar sobre a sua vida. Então eu queria chamar todas as pastoras aqui também, para a gente poder fazer isso de forma rápida, né? Amém? Então vem aqui à frente enquanto a gente está ministrando, que você possa entregar seu coração, entregar as suas dores, entregar as suas dificuldades e colocar tudo diante do Senhor. E nada melhor, querido, do que uma irmã para te abraçar e para ministrar essa graça, esse poder sobre a sua vida. Nada melhor do que ter pessoas para orar por nós, para nos levantar, para nos inspirar a continuar. Então, se você chegou aqui nesse lugar, nesses dias de conferência, cansada, sobrecarregada, talvez lá no seu trabalho, na igreja, com os seus ministérios, na sua casa, eu quero te convidar a vir aqui, porque esse é o lugar de cura, esse é o lugar de vida. Quando um ora pelo outro, quando um ministra sobre a vida do outro. Então não perca essa oportunidade, não volte para sua casa sem essa interação mesmo, sem essa comunhão, sem esse momento de alguém orando por você, de alguém ministrando a palavra de Deus que vai levantar seu coração, que vai inspirar seu coração. Amém? Aleluia.
e porque essa obra que o Senhor começou nesses dias, ela vai continuar. Muito obrigada por tudo que recebemos do Senhor. Muito obrigada por tudo que cada irmã corajosamente entregou da parte do Senhor para cada uma de nós. Aleluia. Antes da gente encerrar, queria chamar a Andréia aqui. Continue de pé, minha irmã, porque agora você vai ser boca de Deus na vida da nossa irmã. Enquanto a Andréia e a Marina chegam aqui, eu quero agradecer a cada uma de vocês, a todas, minhas irmãs queridas. Que privilégio foi estar com vocês mais um ano aqui. E prepare o seu coração já para o ano que vem, nós estarmos juntinhas aqui de novo, recebendo do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar o nosso coração. E que o Senhor leve vocês para casa debaixo da graça, debaixo do amor, debaixo de toda a proteção dEle, amém? De toda a segurança, e que vocês possam ser testemunhas vivas, aonde quer que o Senhor envie vocês. Aleluia. Bom, minhas irmãs, nós vamos orar agora como igreja. A Andréia ministrou aqui, né? Falou aqui sobre o envio, né? Sobre sermos essas mulheres que vão fazer discípulos. E nós queremos enviar a Andréia. O ano que vem ela está numa missão junto com o filho dela. E nós vamos enviar ela como família, como igreja. E que você derrame sobre a vida da Andréia toda a bênção do Senhor. E que você seja um instrumento de graça sobre a vida dela. E a Laninha vai orar, né, amiga? Ah, Bebel? Então tá. Irmãs, eu queria que alguém me desse uma cadeira aqui, por favor. Para nossa irmã Andréia sentar aqui. Andréia, é o Espírito Santo que está falando com você agora, minha irmã. E eu vou fazer conforme o Senhor mandou. Quero lavar os seus pés. Eu quero te ungir, minha filha. E não vai ser com essa água. Não somente com essa água. Vai ser com o meu choro de alegria pela sua vida. Olha nos meus olhos. Você é amada. Você não é esquecida. E o Senhor está te mandando dizer hoje que Ele tem parte contigo. Porque você está recebendo hoje as águas que vão refrescar os seus pés. E não só essas. As que Ele está preparando para o novo caminho. Você, Andréia, vai se encontrar com novas bacias nesse novo caminho. Se permita ser lavado pelos seus pés para ter ainda mais parte com Jesus Cristo, porque você já tem muita parte com Ele. E eu quero lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Receberam da porção eterna que o Senhor entregou através da sua vida, que essa eternidade te console, te renove, te desamarre, te permita ser tocada, abraçada e vista da forma como a Andréia nunca foi vista ainda. Porque a mulher que muito cuida, pouco sabe ser cuidada. Mas Ele te permite nesse dia, minha irmã, andar por caminhos de cuidado. Avance, avance longe, longe, longe. Habite todos os povos que Ele está te chamando para avançar. Mas receba a cura genuína do seu Senhor Jesus. E eu seco os seus pés, minha irmã, com os meus cabelos.
nós colocamos a Andréia diante do Senhor, Pai, toda a sua casa. Ó Deus, o Senhor é Deus de provisão, por isso ela não tem que preocupar em como será, porque o Senhor já escreveu como será. O Senhor é o Deus que prepara todas as coisas, o Senhor é o Deus que tira a gente de dentro da tenda e faz a gente olhar para o céu e contar estrelas, e quando a gente não pode contar, o Senhor diz: assim será a sua descendência. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida da Andréia nessa tarde, ó Deus, que todo o cuidado do Senhor, que não vai faltar, Senhor, nada, porque o Senhor é o bom pastor dela. Não faltará nada, não faltará cuidado, não faltará recurso, não faltará gente, não faltará mesa, não vai faltar pão, não vai faltar nada, Senhor. Mas uma coisa, Deus, nós oramos nessa tarde, que não falte a Tua presença. E nós sabemos, ó Deus, que essa é o diferencial de todas as coisas. Pode nos faltar tudo, mas se não faltar a Tua presença, Senhor, nós estamos num bom lugar, num lugar seguro. Que o Senhor encha a Andréia de coragem, que o dia que o coração dela se sentir sensibilizado, cheio de saudade, de medo, de temor, de anseio, o Senhor a faça lembrar que existe família aqui nesse lugar, existe família nesse país, que ela não está sozinha e que ela tem amigas aqui para colocar a mesa para ela. O dia que o pão for escasso, não faltará nada, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos que tudo que ela precisar não vai faltar, porque o Senhor já supriu cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Bom, quem gostou da música do acordeon lá, da sanfona? Então, mas assim, vocês ficaram meio, não foi? Só as irmãs aqui que deu show, aqui nas frente. Ali do meio ficou meio assim, não sabia o que fazia. Então nós vamos cantar de novo, que agora vocês vão saber o que vocês vão fazer, certo? Nós estamos encerrando nossa conferência, celebrando tudo que Jesus fez na nossa vida. Então você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui para frente. E aí nós vamos encerrar daquele jeito, como Jesus ama, né? Na liberdade do Espírito, amém, minha irmã? Bora lá. Onde está
antes de você ir embora, tem um cafezinho ali, você pode fazer um lanchinho. Glória a Deus, obrigada, minhas irmãs, beijo no coração e até o ano que vem.